memoriais, nós estamos falando que é preciso marcar o tempo, é preciso parar e nos lembrar daquilo que não pode ser esquecido, que é essencial. Memorial pode ser referente ao que não se pode repetir, ou também ao que se deve repetir. O memorial deve ser uma lembrança, algo que te arremete a algum acontecimento que não pode mais acontecer. Quando eu falo que nós nos esquecemos das barragens que se romperam, é que por muitas vezes nós não estamos tendo aquela necessidade de fiscalização, nós não estamos tendo aquela destreza necessária de saber como estão as barragens hoje em dia. Você lembra como estavam os jornais? Você lembra como estavam as televisões, as redes sociais? Todos comovidos por aquelas mortes, todos comovidos por aquela tragédia. Memorial é você ir lá naquela cidade, ou memorial é quando o prefeito daquela cidade, quando aquela população, ela para e ela diz assim: olha, hoje nós precisamos nos lembrar daquele acontecimento trágico. Memorial é quando talvez as pessoas param lá nos Estados Unidos, 11 de setembro, por causa da tragédia que aconteceu no World Trade Center. Memorial é quando você vai lá nos Estados Unidos e visita o memorial levantado às vítimas do World Trade Center. Quando aquele ato terrorista abalou a maior potência militar, a maior potência até então econômica. Quando aquele ato terrorista abalou o mundo, chocou o mundo. Quando homens, vacilados por um ódio no coração, decidem atacar a maior potência do mundo, a maior potência militar do mundo. Memorial é quando você vai lá e você visita e está lá placas, nomes, está lá roupas dos bombeiros que morreram, dos militares, dos policiais que morreram. Está lá o nome de funcionários, o nome de pessoas que trabalhavam na limpeza, o nome de grandes empresários. Está lá na lápide, está lá uma placa com o nome deles, está lá uma vestimenta, e lá ali todos param e refletem, e pensam, e trazem à memória aquele acontecimento, para que aquilo nunca mais aconteça. É quando as televisões se voltam no dia 11 de setembro, e ali eles chamam as vítimas, os familiares, ali eles chamam as mães que perderam os filhos, os pais que perderam os filhos que perderam os pais, e junto com autoridades militares, políticas e a população, ali eles refletem, eles leem carta, ali eles trazem à memória aquele ato que não pode mais voltar a acontecer. Isso é um memorial. É quando nós trazemos à memória algo que não se pode esquecer, porque é essencial se lembrar, para que nunca mais se repita, ou para que nós venhamos repetir sempre. Quando você vai em Berlim, ou você vai em Jerusalém, há um memorial do Holocausto. Há uma lembrança das vidas dos judeus que foram dizimados por esse ato catastrófico. Você vai em Berlim, está lá um museu a céu aberto, representando as mortes, as vidas que foram ceifadas. Em Jerusalém tem lá um memorial da perseguição que esses judeus sofreram, de como foram dizimados, de como foram caçados, humilhados. Está lá roupas que eles usavam nas prisões, está lá ferramentas que eram usadas para a tortura. Para quê, pastor? Para que a humanidade se lembre e que a humanidade não se esqueça que tal ato aconteceu, para que jamais volte a acontecer. Quando o povo hebreu parte do Egito depois de 430 anos, a palavra diz que o Senhor, nosso Deus, ordena uma celebração, a Páscoa. A Páscoa era a comemoração que celebrava a partida dos hebreus depois de 430 anos de escravidão no Egito. Quando na 10ª praga, a Faraó permite os hebreus partirem, o Senhor ordena que os hebreus sacrifiquem um cordeiro, passem nos umbrais de suas casas o sangue desse cordeiro puro, que foi imolado, o seu sangue deveria ser passado nos umbrais, porque a 10ª praga era a passagem do anjo da morte, o juízo de Deus viria sobre o Egito, e os primogênitos morreriam, a não ser que suas casas estivessem marcadas com o sangue do cordeiro. Isso é Páscoa. Páscoa é isso. Páscoa não tem nada a ver com ovo, com coelho.
Páscoa é uma celebração, uma festa judaica que celebra o livramento de Deus, a permissão de Deus, a ação de Deus para que o seu povo saia da escravidão no Egito. E eles sempre comemoravam, era um memorial que eles paravam e celebravam. Quando Jesus, na noite em que é traído, reúne os discípulos, eles estão comemorando a Páscoa dos judeus, a celebração da libertação do Egito. E aí, na Páscoa, Jesus, na noite em que é traído, reunindo os discípulos, ele parte do pão, ele toma do cálice e diz: façam isso sempre em memória de mim. A ceia do Senhor é a Páscoa do cristão. A nossa Páscoa deve ser a lembrança de um Deus que veio para nos libertar das garras do inferno, das garras do pecado. Ou seja, nós precisamos urgentemente levantar memoriais que nos lembrem de algo que não pode ser esquecido. Quantas pessoas estão aqui e se esquecem do Deus que interveio e te livrou da morte no hospital? Quantas pessoas estão aqui, às vezes nós nos esquecemos daquele momento que estávamos desesperados, sem saber o que fazer, e Deus, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou e nos tirou do lamaçal, nos tirou do lixo. Quantas das vezes nós precisamos parar e talvez em um culto como esse, levantar um memorial de gratidão e exaltação a Deus, trazendo a memória os feitos, a grandeza, as realizações deles. Por muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós não levantamos memoriais que nos lembrem, que nos arremete a algo grandioso que Deus fez. Nós culturalmente temos uma facilidade de esquecer coisas importantes, momentos em que fomos socorridos, momentos em que ninguém acreditava e aquela pessoa, Tiago, acreditou, aquela pessoa deu uma oportunidade de emprego, aquela pessoa investiu em você. Nós nos esquecemos de coisas que deveríamos lembrar. Está fresca a nossa memória. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque hoje é uma noite de nós levantarmos um memorial dizendo: Senhor, eu não me esqueci. Por mais que eu sou tentado todos os dias a olhar e enxergar a sua vinda como algo normal, por mais que eu sou tentado a me esquecer do primordial, essa é uma noite em que eu quero refrescar o meu entendimento, declarando para os céus, declarando para o inferno, declarando para todos os presentes, declarando para a humanidade: eu não me esqueci de como nós estávamos sentenciados à morte e de como após a sua vinda nós fomos livres, nós alcançamos graça, nós obtivemos a graça de ter, Pedro, um milagre do escape de Deus. Ou seja, nós queremos nessa noite refrescar a nossa memória sobre a vinda de Jesus e o porquê da sua vinda. A palavra diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Aí o versículo 14 de João, capítulo 1, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Você pode fechar os seus olhos e pedir ao Espírito Santo de Deus que tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia de nós. É o Senhor. Isso, acho que deu certo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, põe a sua mão direita sobre o teu coração, põe a sua mão direita sobre o teu coração. Diga assim: Espírito Santo de Deus, fala comigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu sei que numa noite como essa, eu vou ter naturalmente uma tendência de tentar, às vezes, fugir daquilo que o Senhor está falando, mas eu quero que, pela graça do Senhor, meu coração esteja aberto, disponível para o Senhor, disponível para receber aquilo que o Senhor tem. Toma meu coração nessa noite, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui, família, cada servo, obreiro, cada levita, músico, cada um que coopera para que esse culto ao Senhor flua, cada pessoa que está na sua casa, que está
tenhamos uma noite graciosa na tua presença, em nome de Cristo Jesus. Nós assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Eu vou citar alguns textos corridos para não ganharmos tempo, tá bom? Queridos, uma das coisas que nós temos que trazer à memória então é que Deus se fez carne. Evangelho de João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne, Deus se fez carne. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, a humanidade contemplou a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ou seja, Deus se fez carne. Jesus Cristo é Deus e Ele se fez carne. Ele e o Pai são um. Jesus e Deus são um. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é Deus. E o texto está dizendo que Deus se fez carne. Deus veio ao mundo. Nós não podemos nos esquecer disso. Deus veio ao mundo. Eu tenho que trazer à minha memória que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava com o Pai desde o princípio. Ele e Deus são um. Ele esteve no princípio da criação com o Pai. Ele participou da criação de todas as coisas. Ele é Deus e Ele veio ao mundo. O Verbo se fez carne. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, em 1 Coríntios 15, 47, o primeiro homem da terra é terreno. Adão, o primeiro homem da terra, é terreno, feito do barro, feito do pó da terra. Mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. Ou seja, Jesus Cristo, o segundo Adão. Porque quem é Adão? Adão é aquele homem da criação, da primeira aliança. Adão é esse, aquele da primeira aliança, é o homem da primeira aliança. E a Bíblia está dizendo assim, ó, Adão é terreno. Porque quem é Adão? Adão é a criação, vinda do barro. Mas, olhem para mim, quem é Jesus, o Senhor? Diz, Ele veio do céu. Então presta atenção, a filosofia, pensadores podem dizer muitas coisas sobre Jesus. Mas eu quero que você ponha algo no seu coração. Jesus é Deus. Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, é o Filho de Deus. É Deus que veio ao mundo. É Deus que se fez carne e habitou entre nós. O segundo Adão veio do céu. Jesus é o segundo Adão. E ele veio do céu. A Bíblia está afirmando que Jesus veio do céu. Adão veio da terra. Veio do pó da terra, veio do barro. Mas o segundo Adão, que é Jesus, veio do céu. É o Verbo encarnado. Realmente é a Bíblia explicando a Bíblia, meu irmão. Aí se você for lá para Filipenses 2,5, continua falando a respeito da obra de Cristo. Filipenses capítulo 2,5, pode ouvir no seu lugar, eu vou citar para ganharmos tempo. Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha novamente Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo quem é a pessoa de Jesus Cristo. Diz assim, olha, foi Deus se humilhando. Filipenses 2 está dizendo assim, olha, Jesus Cristo vindo à terra, é Deus se humilhando. Diz que Jesus, Deus, se esvaziou de si mesmo. Jesus não ficou apegado à sua posição de Deus, de primogênito, unigênito do Pai, não. Ele não ficou apegado a isso, diz que ele se esvaziou de si. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se humilhou e veio ao mundo e sofreu morte e morte de cruz. Ele se humilhou, Jesus veio ao mundo. Eu quero que você grave isso. Deus veio ao mundo, Jesus veio ao mundo. E o ato de Jesus vir ao mundo foi um ato de humilhação.
esvaziamento. Humilhação, esvaziamento. E aqui eu quero partir do ponto principal. Eu vou citar para você, não precisa abrir do seu lugar. Mateus capítulo 18, versículo de número 11. Diz assim: porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Jesus veio salvar, diga salvar. Isso, esta é a palavra. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Por que, pastor, que Jesus veio salvar o que se havia perdido? Porque a criação, em Gênesis 3, ao rebelar-se contra Deus, quando Adão, Eva, os nossos pais naturais, terrenos, da nossa natureza terrena, quando Adão desobedece princípios estabelecidos por Deus, quando Adão se rebela contra a vontade de Deus, o ato de Adão e Eva não obedecerem a Deus abriu um precedente que infectou toda a humanidade com um vírus chamado pecado. Por que Jesus teve que vir ao mundo, querido? Eu quero que você ponha em seu coração. Porque Adão e Eva desobedeceram. O ato de Adão e Eva desobedecer princípios estabelecidos por Deus. Presta atenção, esse ato de rebeldia, de rebelião de Gênesis 3, concedeu ao homem agora, ao nascer, o homem agora ao nascer, ele tem em sua natureza o vírus do pecado, o vírus da rebelião, o vírus que o faz errar o alvo, o vírus que faz a sua natureza se inclinar para o mal. Pastor, o que o senhor quer dizer? A transgressão de um só homem, Adão. Adão, o primeiro homem, o homem feito do barro, estabelecido por um propósito, desfrutar de um relacionamento puro, verdadeiro com Deus, da provisão de um Deus, mas que de alguma maneira a cobiça chegou ao seu coração e desejou ser igual a Deus. Grave isso no seu coração. Pastor, do que Jesus veio nos salvar? Jesus veio nos salvar da transgressão de um homem que afetou toda a humanidade. Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo o seguinte, e o capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso, sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, sobre o Adão que na queda concedeu a minha e a sua natureza ser de alguma maneira capturada e desejosa do mal. Romanos 5,12, olha aqui o apóstolo Paulo diz: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Adão, o pecado de Adão, concedeu ao homem nascer em pecado. O pecado de Adão, a rebelião de Adão, concedeu ao homem agora estar ligado ao pecado, a rebelião contra Deus. A morte adentra. Mateus, a separação adentra entre Deus e o homem. Por quê? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por que a morte, pastor? Por que a morte contaminou toda a humanidade? Por causa da desobediência de um homem, Adão. É isso, irmão. Toda zica que você vê aí da natureza humana, a culpa é da rebelião, da desobediência de Adão, no princípio da criação. Contaminou a todos os homens. Aí Romanos 5,18, o apóstolo Paulo segue dizendo o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Olha que a palavra está dizendo: assim como Adão, pelo ato de um só homem, o pecado alcançou toda a humanidade, assim também, pelo segundo Adão, Jesus Cristo, a remissão, a salvação veio a todos os homens, veio a toda a humanidade. Ou seja, por um homem o pecado entrou no mundo, e por um homem também a oportunidade de se livrar do pecado e das suas consequências
eternas. Eu tenho que trazer à memória isso porque às vezes nós meio que nos esquecemos que dia e noite nós estamos lutando contra essa natureza adâmica, pecaminosa, Vanessa, em nossa vida. Presta atenção, você tem uma natureza pecaminosa que deseja todos os dias vir para fora. Todos os dias bate a porta do meu coração, da minha vida, uma natureza adâmica, sedenta pelo pecado, pela rebelião contra Deus, sedenta por aquilo que Deus abomina. Por quê, pastor? Porque o erro de Adão condenou toda a humanidade. Toda a humanidade. Mas o ato de justiça de um só homem proporcionou a toda a humanidade a oportunidade de se livrar da morte. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, a morte não tem poder sobre ele. As Escrituras afirmam: aquele que crê em Cristo, ainda que morra, esse viverá. Ou seja, Cristo é o caminho vivo, proporcionado por Deus, para que eu e você não vivamos segundo os desígnios dessa natureza pecaminosa que está em nós, que todos os dias nós temos que levantar esse memorial e nos lembrar do que Cristo fez, e nos lembrar da fé que professamos, para que entendamos de uma vez por todas que quem nos livra, quem nos salva é Jesus Cristo, meu irmão. Não são os nossos atos de boas obras, não são os nossos atos de justiça. O homem só pode ser salvo por sua fé em Jesus Cristo. E o único meio criado por Deus para que o homem consiga redimir-se da sua natureza decaída e pecaminosa. Sabe o que Davi diz? Em um salmo, o Salmo 51, verso 5, o salmo de entoação, o salmo de exaltação de Davi, em um dos momentos críticos da sua vida de queda, em um dos momentos críticos onde a sua natureza pecaminosa ganhou força, Maria. Quando Davi peca com Betseba, quando Davi comete esse ato, quando Davi ele cede a essa natureza e ele peca, Davi declara algo no Salmo 51, no verso 5. Olha o que Davi declara: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi diz: eu sei que eu sou pecador. Davi declara: eu sei que sou pecador desde quando eu nasci, sim, desde quando minha mãe me concebeu. Sabe o que Davi está dizendo? Essa queda que eu tive agora, esse pecado agora praticado por mim, foi que de alguma maneira essa natureza passada para mim e para todos nós, desde quando Adão cai do seu propósito, presta atenção, essa natureza condenou toda a criação, todos os homens, a nascerem sobre as garras do pecado. Aí sabe o que Davi fala? Nós nascemos concebidos em pecado. Está aí. Você vê a criança numa pureza dessa, agora não tem noção de nada, mas conforme o tempo passa, essa natureza começa a vir para fora. Essa natureza que deseja muitas vezes maldade, que deseja muitas vezes aquilo que Deus repele, aquilo que Deus condena. Essa natureza que, se não tiver limites, feios, contrapeso, ela nos autodestrói. Escute isso: o homem sem limite, ele se autodestrói. Adão tinha limites, e mesmo tendo limites, olha o que ele fez. Adão condenou não só a si com o seu ato, mas toda a humanidade. O pecado entra pela rebelião de um homem que rompe limites. Meu irmão, o que eu quero dizer é isso que Davi está dizendo: esse pecado cometido por mim agora, sabe por quê? É porque eu já nasci concebido com essa natureza dentro de mim. E de alguma maneira eu não consegui pôr contrapesos, eu não consegui freá-la, o fruto nasceu. Deixa eu dizer para você uma coisa: todos os dias a natureza pecaminosa que está em nós, ela quer parir um filho. Todos os dias nós somos tentados a parir um filho oriundo dessa natureza pecaminosa. É por isso que nós temos que trazer à memória o ato que trouxe remissão de pecados, o ato que trouxe libertação. Nós temos que lembrar daquele que veio ao mundo para nos livrar das sequelas e consequências dessa natureza pecaminosa.
Gálatas, ao capítulo 5, vai falar dessa luta que Davi está falando. Porque quando Davi fala assim, olha, eu sou pecador, eu nasci em pecado, minha mãe me concebeu em pecado. Davi diz assim, ó, dentro de nós já há uma natureza pecaminosa desde quando nascemos, irmão. Porque lá atrás, Adão contaminou toda a criação, todos os homens. Nós já nascemos com essa natureza dentro de nós, tendo a necessidade de ser suprimida. Suprimida por quê, pastor? Suprimida pela morte, suprimida pela cruz, suprimida pelo ato de redenção de Cristo na cruz do Calvário. Meu irmão, se eu não compreendo a obra da redenção, se eu não compreendo que Cristo veio ao mundo, se Cristo não é o meu Senhor, se eu não me faço um com Ele ali no Calvário, se eu não me faço um com Cristo Jesus, presta atenção, essa natureza adâmica me controlará até os últimos dias da minha vida e me sentenciará à morte eterna. Gálatas 5,16 diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já adverti vocês, que os que tais obras praticam não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas? Olha para mim, todos nós temos uma guerra interna, carne e espírito. A natureza adâmica e o Espírito de Deus dentro de mim, de vocês, estão declarando. Sabe o que Davi declara na verdade no Salmo 51? Ele está dizendo assim, ó, eu cedi à natureza adâmica, eu cedi ao poder do pecado. É isso que Davi está dizendo. Olha o que ele diz, eu já nasci concebido em pecado, sou pecador, nasci concebido em pecado, minha mãe me deu a luz, eu já estava em pecado. Essa natureza está dentro de mim, conflito dentro de mim, contra o Espírito de Deus. Aí sabe o que Gálatas está dizendo aqui? Você vai ter que inclinar para um dos dois lados, porque a sua carne, ela quer aquilo que Deus deseja para você. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, aquilo que quero, isso não faço, aquilo que não quero, isso faço. É porque dentro de nós há uma guerra, meu irmão, espiritual. A natureza adâmica, o pecado original está dentro de nós, querendo dominar, vir para fora todos os dias, e o Espírito de Deus te chamando para o outro lado. Então, você tem que olhar para as Escrituras, cristão. Nós temos que olhar aqui e ver para onde eu tenho que fortalecer. Eu estou tendo inveja demais, facção demais, briga demais, eu estou idolatrando meu time, idolatrando meu cara. Ó, isso é obra da carne, isso é fruto da natureza adâmica, isso é pecado. Espera aí, deixa eu ver aqui o fruto do Espírito: paz, amabilidade, domínio próprio. Meu irmão, você não vai ter lá um líder de louvor, de célula, um pastor, um bispo te falando que você tem que fazer toda hora. Não, você tem que entender que você está nessa guerra e você vai ter que pender para um dos dois lados. Porque você vem aqui apenas para nós em coletivos prestarmos um culto a Deus, fortalecermos a nossa fé, nosso espírito. Mas escute, você não está vindo aqui fazer um favor para Jesus não, meu irmão. Se tu acha que você está vindo aqui fazer um favor para Jesus, você não entendeu nada de cristianismo. Você está vindo aqui porque sem esse Jesus, eu e você estamos sentenciados à morte. Nós estamos aqui para nos auto-fortalecer todos os dias, para com cultos, com salmos, louvores, pregação da palavra, nós possamos fortalecer o nosso espírito e vencer essa natureza pecaminosa que todo dia tenta colocar cabeça em mim e você. Se eu não levantar o memorial me lembrando o porquê da morte, da vinda, morte e ressurreição de Jesus, eu vou me esquecer de algo importantíssimo. Por que Jesus veio? Porque a humanidade, ela estava perdida. É depravação total, separação de Deus, por causa da desobediência, do pecado. E aí Deus teve muitos meios, sacerdote, sacrifício, muitos.
muitos profetas, juízes, muitos homens paliativos. Nenhuma, Adriana, nenhuma dessas ações e intervenções foi tão cirúrgica como a vinda de Jesus. Todas foram paliativas e todas o pecado prevaleceu sobre o homem. Só havia um meio pelo qual o pecado não prevaleceria e a morte não prevaleceria: a vinda de Deus. Jesus vindo à terra é Deus se fazendo carne, habitando entre nós e sofrendo morte de cruz em seu lugar. A palavra vai dizer que é esse ato que sentencializa por vez o poder do pecado, o poder da morte. É esse ato. Por isso, quando eu falo assim, meu irmão, hoje é uma noite de nós levantarmos um memorial ao Senhor. É para se lembrar mesmo, meu irmão. É para trazer a memória. É para trazer a memória que o que te salva não é essa camisa, não é a carteirinha da sua igreja, não é o seu dom, não é o seu talento, não é o seu dinheiro. O que te salva é Jesus Cristo. O que nos salva é Jesus Cristo. Ou seja, e aí? Esse conflito ele está no meu interior, carne e espírito. Você tem uma noção aí do que é a obra da carne e do que é fruto do espírito. Aí diz assim, Efésios 2:1, para a gente correr aqui. O que essa natureza, o que esse erro de Adão, esse pecado de Adão, que nos sentenciou, nos contaminou, fez conosco? Fez o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, ele diz a partir do 1. Pode seguir comigo, que eu vou ler aqui mais rápido, talvez depois você leia, mas eu vou dizer aqui. Efésios 2:1 ao 6, assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O que nos faz merecedor da ira? A natureza caída, adâmica, a natureza da rebelião, da desobediência. Presta atenção: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com quem? Com Cristo. Com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção, nós estávamos, Ademir, mortos em nossas transgressões que nos foi passado, morto, essa é a palavra, morto. E o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, olha comigo aqui, Isaías 59:2, sabe o que é isso? Separação entre Deus e o homem, porque nós estávamos mortos em nossas transgressões, pecado, irmão, rebelião contra Deus, natureza pecaminosa, adâmica nos governando. Aí o profeta Isaías, ele declara sobre isso, sobre o que nos separa de Deus, e ele diz assim, Isaías 59:1-2, vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas as suas maldades ou transgressões fazem separação entre vocês e Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto de Deus. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? O pecado, olha para mim, o pecado separa o homem de Deus. O pecado. O que é pecado? O pecado é rebelião contra Deus. Pecado é errar o alvo, é Deus ter um alvo, um projeto para você, uma direção para você, e você perde o sentido contrário. Isso é pecado. Pecado é isso, é errar o alvo. Adão errou o alvo. Adão, ele fez rebelião contra Deus, porque Deus pôs limites, Deus deu ordem, Deus deu princípios, ele rompe, ele quebra. O que é isso? É pecado, isso é rebelião, isso separou Adão de Deus, isso separou a humanidade de Deus, e o profeta está dizendo, nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E qual que é a consequência disso, pastor? Qual que é o resultado disso, meu irmão? Isso não pode terminar bem, isso não vai terminar bem. Romanos 3:23, não vai terminar bem. Olha a consequência disso, Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você está me entendendo? Todos pecaram. Você tem plural, você sabe, né? Todos. A humanidade, ela está separada de Deus por causa do pecado de Adão. Adão conduziu a humanidade a nascer, a ser concebida em pecado.
Aí, o capítulo 6 de Romanos, o verso 23, diz assim, Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual que é a consequência do ato de Adão, da rebelião de Adão? Morte. Mas, diz aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá, meu irmão, viverá, viverá. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Por quê, pastor? Porque essa natureza adâmica, que sentenciou o homem à morte, não é capaz de vencer o sangue de Cristo, a morte de Cristo no Calvário. Meu irmão, nós temos que refrescar a nossa memória, porque a gente se envolve nesse mundo tão agitado que está a nossa vida nesses dias, e meio que às vezes nós nos esquecemos do porquê nos reunimos aqui semanalmente, do porquê cultuamos a Deus, do porquê vimos aqui, do porquê servimos a Deus, do porquê, qual que é o motivo de estarmos aqui? Para celebrar esse que veio nos resgatar, nos redimir da sequela, da consequência da rebelião do homem para com Deus. Cristo morreu, meu irmão, põe em seu coração, estamos encerrando. Cristo morreu para proporcionar o escape, diga escape. Isso. Sabe por que você tem que falar de Cristo para as pessoas e levar as pessoas a crer em Cristo? Porque Cristo proporcionou o escape. Escute isso. Eu não sei qual é a sua missão, qual é o seu chamado, sua vocação, mas se você não está fazendo Cristo escape para o mundo, algo está errado com tudo que você está oferecendo para Ele. Se você não está fazendo Cristo escape para a humanidade, algo está errado, porque tudo que fazemos e realizamos não diz sobre nós, diz sobre Ele, aponta para Ele e é para Ele, está sendo construído em pessoas. Em pessoas. Você tem posto no seu coração. Então, pastor, o que eu tenho que entender? Romanos 5,8. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como que Deus demonstrou o seu amor por mim e por você? Quando Cristo sofre morte de cruz, sendo eu e você ainda pecadores. Olha que demonstração de amor. E sabe o que João Batista vai declarar no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando João Batista ele avista Jesus. João 1,29, quando João Batista ele avista Jesus, o que ele declara? Eis o Cordeiro de Deus que coloca o pecado no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que introduz o pecado no mundo. Quando João Batista ele visualiza Jesus, ele fala assim: eis, aí está o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca o pecado do mundo. Meu irmão, o pecado só pode ser extirpado por Cristo. Pastor Natanael é muito gente boa, é bonzinho, mas não tira o pecado da sua vida. Ah, pastor, o padre fulano de tal é gente boa, mas também não tira o pecado da sua vida. Ah, o apóstolo João é um homem abençoado de Deus, mas também não tira o pecado do mundo. Só há um que tem o poder de tirar o pecado do mundo: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo. João ele visualiza e diz: aí está a demonstração de grande amor do Pai. Quando vocês ainda eram pecadores, o Pai enviou Jesus para morrer por vocês, cambada de pecador, todos nós. É isso que eu vou dizer. Aí, ó, aí está o único que pode tirar o poder do pecado das costas de vocês. Senão vai ser mulambo de Satanás, vai ser cavalo e égua de Satanás para o resto da sua vida, e depois da morte vai piorar. Eu digo para você, nós temos que levantar um memorial para que nós não venhamos nos esquecer disso. Quem é o alvo dos nossos cultos, das nossas mensagens, dos nossos louvores, das nossas celebrações? Cristo Jesus. Quem morreu foi Cristo, meu irmão. A igreja batista é muito gente boa. Ela pode doar a cesta básica, ela pode ter um louvor bom, uma palavra boa, mas quem morreu na cruz para resolver o B.O., sabe quem foi? Jesus. E a sua Bíblia está dizendo. Você pode pegar o vídeo depois, ou pegar essas anotações e confiar, não só o texto, mas todo o contexto. Porque não tem texto que fora de contexto sendo usado
para pretexto de heresia, não, meu irmão. Olha o que diz, para a gente caminhar aqui para encerrar. Por isso convinha, Hebreus 2, 17 ao 18. Hebreus 2, 17 ao 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ó, está falando sobre Cristo, tá? Por isso convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos. Você lembra de Jesus quando ele chega em Nazaré, sua terra natal? E aí, as pessoas que viram ele crescer, ó, esse não é o filho de José e de Maria, que cresceu entre nós. Seus irmãos estão aqui, suas irmãs. As pessoas olharam para ele e disseram: esse que parece com a gente, que cresceu com a gente, que trabalhou com a gente, correu com a gente. Esse é o Messias. Esse é o Messias aguardado para trazer redenção a Israel. Olha o que o autor dos Hebreus diz: por isso convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Deixa eu dizer para você que hoje, Jesus foi tentado como você foi tentado. Olha para mim. Jesus foi tentado como você foi tentado. Jesus foi assediado como você foi assediado. E assim como você foi, ele também venceu. Ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas lágrimas. Você lembra como ele vai visitar Lázaro, e Lázaro está sepultado? As escrituras afirmam que Jesus chorando. Lázaro era amigo. Jesus sabe a dor de perder. Jesus sabe o que é perder quem ama. Lázaro era amigo. A família de Lázaro era a família que servia Jesus, investia em Jesus. Jesus chora. Deixa eu te dizer, ele sofreu o que você também sofre. Ele sabe o que você passa, e por isso ele é fiel para suportar, para dar suporte a você naquilo que você está padecendo, porque ele passou pelo que você passa. Jesus sente o que você sente, mas ele venceu, e ele está com a mão estendida para te ajudar a vencer também. Penúltimo texto, 1 João 3, 5 e 8. 1 João 5 e 8. Por que eu estou dizendo isso nessa noite, pastor? Corrido, para que nós entendamos de maneira clara. Eu sei que você pode ampliar muito mais isso aqui, mas é para você entender, porque às vezes você conhece muito mais profundo isso aqui, mas talvez haja pessoas entre nós que não tenham a dimensão disso. Então, meu irmão, por favor, recebe isso no teu espírito, ouça isso. 1 João 3, 5 ao 8. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Esse é o propósito da vida de Jesus. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, versículo 8 final, para isso o Filho de Deus se manifestou. Para o que, pastor? Olha o propósito do Filho de Deus. Para isso o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, se manifestou para destruir. Diga essa palavra, destruir. Isso. Jesus se manifestou para destruir o poder do pecado. Qual que era o poder do diabo? Qual que era o poder do diabo? O poder do diabo era, através da nossa natureza pecaminosa, exercer governo sobre o homem. Esse é o poder do diabo. Pelo pecado ele governa, pelo pecado ele recebe adoração. A melhor maneira que Satanás tem de tentar se equiparar a Deus é fazer com que homens e mulheres fiquem presos ao pecado. Essa é a única maneira que Satanás tem de receber adoração. O nosso pecado adora a Satanás. O nosso pecado é adoração para Satanás. Por isso que o Filho de Deus se manifestou para destruir o poder do pecado, para destruir as obras do diabo, da Escritura, para destruir o que Satanás conseguiu conquistar com a queda, com a desobediência do homem. Lá de Gênesis 3, tudo que Satanás e o diabo conquistou, Jesus se manifestou, diz a Escritura, para destruir. Então, por que nós levantamos, pastor, esse memorial? Por que nós estamos aqui reunidos? Por que nós vamos, pastor, ceiar e trazer à memória a morte
de Jesus Cristo. E após esse texto nós vamos orar em pé, meu irmão. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22 e o verso 26 a 28. Mas eu falei Hebreus 9, 22. De fato, olhe para mim. Segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Aí ele diz assim a continuação: e sem derramamento de sangue, não há perdão. Preste atenção, olhe para mim, para a gente correr isso aqui, que não dá tempo, a gente precisa ainda para liberar você. Desde o princípio da queda, desde a desobediência de Adão, se você pegar ali Gênesis 3 e começar a ler, você vai ver. Consequência da rebelião contra Deus. Pastor, Gênesis 3, teve que ter derramamento de sangue para encobrir a sequela do pecado. Sangue teve que ser derramado desde a desobediência. E sangue veio sendo derramado. O que eu quero que você entenda, pastor, olha o verso 26, para a gente orar em cima dessa palavra. Hebreus 9, 26. Diz assim, Hebreus 9, 26, diz assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o poder do pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez. Isso aqui você grava e escreve, tá? Para que ninguém te seduza, para que nenhuma seita te seduza e diga que você pode voltar, pode ter contato com quem já partiu, com quem já morreu. Isso é Bíblia explicando para você algo. Ó, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrenta o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Por que nós, numa noite como essa, estamos levantando um memorial? Por que nós temos que nos lembrar do que Cristo fez? Para que nós não venhamos esquecer, irmão. Tem uma natureza, tem um vírusinho aí dentro de você, querendo dominar, querendo vir para fora. Está com a fome de um leão, querendo vir para fora para te governar. E às vezes você, estamos brincando com essa natureza dana. Irmão, o ser humano sem limite se autodestrói. Quando você olha as atrocidades que o ser humano pode fazer, pesquisa as atrocidades humanas. E todas as vezes que você pesquisar assim, atrocidades humanas, se lembra da natureza adâmica pecaminosa. Se lembra do poder do pecado. Por isso que eu e você temos que lutar todos os dias. Não é fácil, não, irmão. E essa não é uma palavra do santinho. Essa é a palavra de um pecador que está lutando todos os dias. Essa é a palavra, ou melhor dizendo, essa é a palavra de um homem como você, homem e mulher, chamado para ser santo. O santo lutando todos os dias contra o pecado, justificado pelo Senhor. Então se ponha de pé no seu lugar, porque nós temos, olhe para mim, quero orar, você segura sua onda, não é todo culto que acaba mais tarde um pouquinho. Hoje é ceia, apresentamos, glorifica a Deus. Tem igreja que você passa na porta dela 10h30 da noite, já vem no culto. Então você fica suave aí, que é só hoje, tá? Meu irmão, nós temos duas ordenanças, olha para mim. A igreja, ela tem duas ordenanças, tá bom? Batismo e ceia. Assim como Jesus com os apóstolos, assim como a igreja primitiva, ela pregava o evangelho, as pessoas que criam eram conduzidas ao batismo, ok? Assim como Jesus passou pelo batismo, depois, na noite que foi traído, ceiou, assim nós fazemos também. Nós queremos convidar você que passou pelas águas do batismo. O batismo é a confissão pública de fé. O batismo é o externar público de algo que você já declarou no seu íntimo. O batismo é a confissão pública de fé. O batismo, ele revela que tipo de fé temos e em quem cremos. O batismo representa morte e ressurreição. Ao ser imergido nas águas, você está declarando que assim como Cristo morreu, você morreu. Mas assim como Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, você também, ao sair das águas, está declarando
que com Cristo você também ressuscitou para viver uma verdade. Nós temos essas duas ordenanças, ou poderia-se dizer dois sacramentos: batismo e ceia. Nós queremos encerrar esse culto ceando. Se você estiver apressado, vá embora, mas é noite de memorial, não é todo dia que fazemos isso. Se você não puder trazer a memória, Deus se entregou na cruz por você. Por favor, por outros motivos, tem compromisso, lá na sua casa você olha, pegue lá o cálice, pegue o pão e ceia depois. Mas eu quero que você receba isso no seu espírito uma vez por mês. Receba isso no seu espírito. Quero dar essa oportunidade a você que é batizado ou de outra denominação, batizado, está na comunhão. Mas eu não quero que você que não é batizado vá embora. Eu quero orar com você até o final da minha paz. E talvez amanhã você vai batizar. Quero que você feche seus olhos. Diáconos, por favor, servos aí. Bom, Pedro, aqui, para a pastora lá, pessoal. Eu quero que você feche seus olhos aí, no seu lugar. Eu quero orar com você. Nós queremos encerrar. Sei que a casa está cheia, glória a Deus. Mas por favor, diga: Deus, nessa noite eu quero levantar um memorial no meu coração, no meu espírito. Eu não quero me esquecer do que Cristo Jesus fez comigo. Você que participa da ceia, glória a Deus. Você que não participa, com seus olhos fechados, mas com seu coração aberto para Jesus, diga: Jesus, eu quero trazer à memória o teu sacrifício na cruz do Calvário. Enquanto nós passamos pelos corredores, você vai tomar do cálice e do pão. E tomando do cálice e do pão, segure em suas mãos, nós vamos orar, participar desse memorial ao Senhor. E você vai em paz para a sua casa. Tome no seu lugar do cálice, do pão, em nome de Jesus. Você que irá participar da ceia, você que não vai, fique em espírito de oração, em nome de Jesus. Amém? Fique em espírito do seu lugar. Peça perdão a Deus. Diga: Deus, nessa noite que a Igreja Batista da Restauração Jardim Aeroporto, nessa noite aqui o pastor Natanael, com essa palavra, tenta trazer ao nosso coração a lembrança desse memorial ao Senhor. Jesus, eu quero pedir perdão pelas minhas falhas. Tenha misericórdia de mim, me ajuda. Eu não quero viver sobre as garras e as rédeas dessa natureza decaída, dessa natureza pecaminosa. Quero abrir meu coração, Jesus, ao Senhor. Quero abrir meu coração ao Senhor. Quero reconhecer o Senhor. Consiga no seu espírito trazer a quietude à sua alma, porque te perturbas a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Talvez você está inquieto, sua alma está perturbada. Essa é uma noite para você trazer a memória do seu coração, da sua vida, que Jesus sofreu morte de cruz, para trazer alívio ao seu coração, à sua vida. A você, alívio ao seu coração, alívio à sua vida, alívio a você. Diga: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Será que você pode orar ao Senhor, igreja? Você, discípulo de Jesus, servo de Deus. Será que você pode começar a orar no seu lugar, agradecendo a Deus? Você que está aí atrás, você crente no Senhor. Será que o seu coração pode brotar para fora um cântico de adoração perfeito? Porque a palavra diz que até a vontade de adorar vem do Senhor. Será que você pode adorar o Senhor? Será que nós podemos adorar o Senhor com as nossas orações, com o nosso quebrantamento? Será que você pode dizer: Jesus, vem ao meu socorro, vem ao meu encontro, vem ao meu encontro, venha Jesus ao meu encontro,
venha a meu favor, venha a meu favor nessa noite. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Toma o nosso coração, toma a nossa vida. Senhor, nós queremos consagrar a Ti os elementos da ceia. Nós queremos consagrar ao Senhor o pão que representa a sua morte, o seu corpo entregue na cruz do Calvário. Nós queremos trazer a nossa memória, trazer esse memorial fresco ao nosso coração. Jesus veio, Jesus se humilhou, Ele derramou o seu sangue. Nós consagramos ao Senhor esse cálice, representando o teu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Por isso, Jesus, não nos deixe nos esquecermos do que o Senhor fez por nós. Não nos deixe. E a palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, que entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Tomamos todos o pão para a glória de Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do Senhor Jesus, tomamos o cálice para a glória de Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer isso? Pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós consagramos ao Senhor essa noite, nossa vida, nossa semana que se inicia. Consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Obrigado pela semente que o Senhor me proporciona plantar na igreja local, para sustento dela. Nós te louvamos, te agradecemos. E assim encerramos pedindo que o amor de Deus Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja agora e para sempre
sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Ore ao Senhor e vá em paz em sua casa.